Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós estamos aqui nesse vídeo mais uma vez para falar sobre gestão. No último vídeo que nós abordamos esse tema, nós falamos sobre a doença do empreendedorismo e hoje eu queria trazer a parte 2 desse vídeo. Bom, só recapitulando um pouco, o que é a doença do empreendedorismo? A doença do empreendedorismo, ela acontece quando um profissional, um técnico, ele supõe de que porque ele entende a técnica de determinada empresa, ele poderia administrar essa mesma empresa. Então, basicamente, o que a gente aprendeu foi que fazer a técnica de uma empresa e administrar uma empresa que faz essa mesma técnica são coisas totalmente diferentes. E a gente também falou de que todo empreendedor precisa ter 3 características muito bem equilibradas dentro dele, de que é o técnico, que vive no presente, o administrador, que vive no passado, e o empreendedor, que vive no futuro. Bom, o que eu queria falar com vocês nesse segundo vídeo, e continuando falando sobre a doença do empreendedorismo, é de que algumas empresas, elas passam por fases, e existem 2 fases iniciais, que é a fase da infância e da adolescência, que vocês vão ver que são fases bem complicadas de passar e de que nós precisamos, enquanto empresários, vocês precisam avaliar em que categoria vocês estão, se vocês estão em alguma dessas fases, e ter o desejo de buscar estar nessa última fase, que é a fase do amadurecimento. Bom, o que acontece ou como a gente identifica uma empresa que está na fase da infância? E isso é muito simples, é muito fácil identificar uma empresa que está na fase da infância. Basicamente, o empresário e a empresa são as mesmas pessoas nessa fase. Exatamente isso que você ouviu. Não existe diferença nenhuma entre o empresário e a empresa. Normalmente, e eu não quero ser generalista, mas muitas vezes essas empresas são bem características. Assim, você pode lembrar de que o lanche da Dona Maria, a borracharia do seu Zé, e alguma, bem nesse sentido assim, a empresa e a pessoa praticamente elas são as mesmas pessoas. E o que acontece? Você, enquanto pessoa, você tem um CPF, a sua empresa, enquanto empresa, tem um CNPJ, justamente porque vocês são pessoas distintas. E nessa fase da infância, às vezes o empresário ele gasta tanta energia e ele coloca, ele passa horas e horas desenvolvendo aquilo que ele faz, que as pessoas, inclusive as pessoas gostam muito do trabalho deles, fala para amigo, e ele começa a se sobrecarregar de atividades, e as pessoas gostam tanto que as pessoas não aceitam receber aquele determinado produto de outra pessoa que não seja você, que não seja o dono. Então, só que você, como eu disse, possui um CPF, você é uma pessoa, você fica doente. Então imagina que em determinada uma semana você ficou doente, você não pode trabalhar e você colocou alguém no seu lugar. Bom, os seus clientes, eles estão acostumados com você e eles começam a cair aquela chuva de reclamação de que o seu lanche não veio do jeito que você queria, ou se você tem uma gráfica, poxa, não veio daquele jeito que eu tinha combinado com você. Você sabe, sempre eu peço pra você, é sempre do mesmo jeito, eu não entendi por que essa semana veio diferente. Porque, de novo, você tá na fase da infância e os seus clientes não conseguem diferenciar quem é a sua empresa e quem é você. E isso acaba gerando um peso tão grande para aquele empresário de que muitos nessa fase acabam desistindo. Porque lembra lá atrás, no outro vídeo que a gente falou que muitos empreendedores, o sonho de muitos empreendedores é ser o seu próprio chefe, ou não ter chefe nenhum, não ter chefe. Só que se a sua empresa, ela depende de você para ela sobreviver, 100% ela depende de você, então você não é um empresário, você é um empregado. E essa é a característica de uma empresa na infância, quando o empresário ele tá tão sobrecarregado de que as pessoas não conseguem enxergar ele, ou talvez as pessoas até façam uma avaliação muito boa do serviço dele, porém as pessoas não conseguem diferenciar aquilo que é você e aquilo que é a sua empresa, e no dia que você precisar se ausentar da sua empresa, infelizmente a sua empresa não existe, porque você e ela são a mesma pessoa. E aí, já falando sobre a fase da adolescência, o que acontece com esse empresário ali na fase da infância? Ele tem 2 alternativas. Muitos acabam fechando a porta por esgotamento mesmo de tanto trabalho, ou
muitos, eles têm uma brilhante ideia. E isso, de fato, que eu vou falar agora é real. Ninguém faz nada sozinho. Qualquer coisa que você for fazer, você precisa de pessoas. E esse empresário, lá na fase da infância, sobrecarregado, ele tem uma ideia. Ele fala, poxa, eu vou contratar pessoas que vão me ajudar nessa empresa. Vou contratar, né, uma pessoa ali que vai me ajudar mais meu braço direito. Se eu conseguir uma verba, alguma coisa, eu coloco mais alguém para fazer um outro serviço. Enfim, ele começa a chamar pessoas para o time dele. Mas especificamente, quando ele está na fase da adolescência, o empresário, o que ele assume? Ele está tão cansado lá atrás de ter feito tudo e ele tem duas alternativas. Ou ele gerencia pelo que a gente chama de gerenciamento de delegação ou pelo gerenciamento de abdicação. Se ele faz o gerenciamento de delegação, ok, porque delegar é o correto, é você determinar, é você passar determinada atividade, é você explicar, é você estar do lado, é você mostrar e você conduzir aquela determinada atividade. Porém, não é o que acontece quando os empresários entram na fase da adolescência. Eles deixam de lado o gerenciamento de delegação e eles assumem o gerenciamento de abdicação, que é literalmente ele se abdica, ele não quer mais saber de determinados problemas. Ele contrata o fulano e aí é fulano que vai resolver o problema, é fulano que vai atrás disso, é fulano que vai atrás daquilo. E muitas vezes ele contrata uma pessoa para desenvolver determinada tarefa. Porém, quando essa pessoa começa a dar bons resultados, ele fala, quer saber? Eu já atendi tanto ligação de fornecedor, eu vou deixar os fornecedores com ele também. Poxa, talvez eu deixe os clientes também, as reclamações dos clientes com ele também. Só que você tem que lembrar que essa pessoa também é um ser humano, ela também possui um CPF e ela tem as limitações dela. E ela não vai tratar da mesma forma que você trataria o seu negócio. E aí pode ser que um dia aquele seu fornecedor muito bom, aquele seu fornecedor que sempre é ponta firme com você, aconteça algum problema. Mas lembra que você abdicou e que você não quer tratar mais daquilo? Quem vai tratar é o seu funcionário. E o seu funcionário não sabe que aquele fornecedor é extremamente importante para você. E ele vai fazer pouco caso. E aí tem um cliente seu que é muito importante, um cliente que, olha, te ajudou lá no começo e, de novo, você abdicou de resolver aquele problema, você deixa na mão do seu funcionário e o seu funcionário também não sabe qual é a importância daquele cliente e ele também vai tratar de qualquer jeito. Aí num determinado dia que você vai estar lá tranquilo, que você, poxa, minha empresa está caminhando, você vai chegar na sua empresa, você está sem fornecedor, seus melhores clientes estão saindo, né? Eles não querem comprar mais com você, e aí você olha e tá um caos instalado porque você abdicou de gerenciar a sua empresa por esse determinado período. E você fica, muitos empresários ficam extremamente chateados e, poxa, eu confiei em determinada pessoa, eu coloquei a minha empresa na mão dela. E esse é o problema, né? Você não pode gerenciar nada, nem na sua vida e nem em lugar nenhum por abdicação, né? Você não pode se abster de fazer determinadas coisas, principalmente quando você está ligado à sua empresa. Então, de novo, ele saiu da fase da infância, ele chegou na adolescência, né? Nessa fase de que ele passou os problemas para outra pessoa e ele tem duas alternativas, ou três alternativas, na verdade. Ou ele fecha as portas, porque ele já passou por tudo isso, ele não quer passar mais por isso. Ou ele volta, eu vou voltar a ser pequeno e tudo vai ser comigo mesmo. Ou ele tem uma terceira alternativa, que é chegar na fase do amadurecimento. Essa fase ela é um pouco mais ampla e eu quero em outros vídeos falar sobre ela também. Mas o que é, como ele chega na fase né, de estar maduro como uma empresa? É quando ele consegue de fato desenvolver o lado empreendedor dele e enxergar o futuro, né? Ele tem uma visão mais ampla do negócio dele, ele lidera, mas por delegação, ele lidera por exemplo e não por, né, abdicando de fazer determinadas coisas. O empresário, ele começa a enxergar o negócio dele não como uma empresa que faz algo, ele não está preocupado como o técnico estaria em como fazer determinada coisa. Ele tá preocupado no que ele vai fazer, no que ele vai oferecer para os clientes dele. Ele começa a pensar, poxa, eu tenho determinado produto, eu forneço determinado serviço,
o que será que daqui a mais para frente, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, o meu cliente vai querer? Será que eu posso oferecer alguma coisa diferente para ele que ele nem sabe que ele precisa, mas que eu posso oferecer para ele? Né? Começa a ter essa visão de futuro, não só presa no seu produto, mas no que ele representa, no que na sua empresa representa. Você começa a enxergar e conseguir construir ela e ver a sua empresa lá na frente, como você quer enxergar ela no futuro. E a partir disso, com aquela visão de futuro, você consegue trabalhar no presente para que ela chegue até aquela determinada situação, até aquela visão que você teve dela de futuro. Então, a empresa, quando ela está amadurecida, ela enxerga o todo, ela tem uma visão totalmente ampla sobre aquilo que ela está fazendo, né? Então ela já não mais produz alguma mercadoria, mas ela oferece um produto. E aí mais para frente eu vou falar para vocês que existe uma grande diferença entre mercadoria e produto, né? Entre o fazer e qual a sensação que o seu cliente tem em relação aos seus produtos, e isso é estar na fase do amadurecimento. Bom, mas todas essas coisas agora que eu disse no final eu vou deixar mais pra frente, no próximo vídeo que a gente falar sobre gestão. Quero falar sobre produto, sobre mercadoria, sobre posicionamento e tudo mais. Então, por hoje é isso, pessoal. Se você tiver algum comentário, se você acha que a sua empresa está passando por alguma dessas fases, ou se você tem alguma coisa que já aconteceu com você e que você achou interessante compartilhar com a gente, comenta aí nos vídeos. É importante para a gente receber o feedback de vocês também, conhecer vocês. E se você tiver dúvida, sugestão, de novo, também comenta para a gente poder caminhar junto com vocês, tá bom? É isso, obrigado, até mais!